Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026. E na noite de hoje, nós recebemos a nossa querida companheira Sônia Cristina, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que aceitou o nosso convite para estudar conosco sobre. O tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o meu evangelho é bem velhinho, porque ele já tem uns 40 anos, tá? Então ele é bem caidinho, mas eu adoro esse evangelho. Foi o primeiro evangelho que eu ganhei. Então, eu tenho até hoje, né? Tem 40 anos esse evangelho. E o tema de hoje é do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Tema importantíssimo, não é? E nós vamos conversar sobre os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Então, a Sônia vai conversar com a gente sobre esse tema. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui, ó. Ânimo, de Lourival Lopes, e vou fazer a nossa prece. Depois, Sônia, eu passo a palavra para você, você tem até 7h20, tá? 19h20, para fazer a sua reflexão. A página escolhida é aumentar a compreensão. Lourival Lopes diz assim: não reduzas a tua compreensão. Não penses que só podes ser ou fazer de uma única maneira, e não te prendas nem sofras. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Ensinamento que também significa as muitas posições da mente humana. Transforma-te, muda o que for preciso, desata as correntes que impedem o teu bem-estar, a tua luz e progresso, e inicia vida nova. Vê amplas as tuas condições, escolhe as mais favoráveis, inicia novos procedimentos. Existem mais portas abertas para ti do que imaginas. Todo pensamento construtivo é uma porta para a felicidade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga, nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, ao orientador espiritual da nossa casa, Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, orientador espiritual da casa, que a nossa querida irmã Sônia Cristina faz parte. Primeiramente, para agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade, por todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido ao longo dessa reencarnação que estamos vivenciando. E também vamos pedir a Deus que nos dê ombros fortes para que nós possamos continuar a nossa caminhada, trabalhando, servindo ao Senhor, divulgando o Evangelho, que é importantíssimo, e também fazendo como Jesus nos ensinou a fazer, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mesmo que esse próximo tenha nos magoado em algum momento, seja esse próximo encarnado, mas também seja esse próximo desencarnado. E é o nosso próximo que nós precisamos amar. E o tema de hoje, né, vem falar sobre os inimigos desencarnados. E não vamos esquecer que eles também são nossos próximos, são nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Vamos pedir a Deus também que abençoe a nossa irmã Sônia, a sua família, o seu trabalho de divulgação doutrinária, a sua casa, seus bons propósitos, e que essa nossa irmã continue aí trabalhando por esse evangelho, por essa divulgação, porque esse é o trabalho que todos nós precisamos realizar. Mas também vamos pedir para aqueles nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo muito, e são muitos os que sofrem, os que estão desalentados, doentes, aqueles que desencarnaram, né?
que nós lembramos com tanto carinho, que se encontram na pátria espiritual agora, aqueles que estão em sofrimento aqui na terra, desesperados, desiludidos, desequilibrados, todos esses irmãos em sofrimento. Que Deus os abençoe, que Deus os console, que Deus os ampare e esclareça. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós nesse momento, pedimos a Deus a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Sônia, se você quiser compartilhar algum arquivo, fica à vontade, tá? O compartilhamento já foi liberado para você. Que Deus te abençoe sempre e continue a abençoar todos nós. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos aqui, alguns já conhecidos, né? Irmãos de caminhada. E isso traz, assim, até um saudosismo, né? Para a gente. Então, eu estou vendo aqui Denise, minha querida Denise, quanto tempo que eu não te vejo, a Márcia, que de vez em quando eu vejo lá, né? E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É uma oportunidade, né, de estudo. Eu não considero que isso aqui vai ser uma palestra, isso aqui vai ser um estudo, vai ser uma reflexão, né, à luz do Espiritismo, é, à luz dos ensinamentos de Jesus, né? E quem de nós, né, não tem inimigos? A gente às vezes acha que não tem, né? A gente pensa que não tem, mas certamente devemos ter sim. Alguns nós sabemos e outros não, porque estão no outro plano, né? Então é um tema assim bem interessante, né, que a gente vai conversar essa noite. Eu vou ler para vocês, são dois itens, né? Tem o 5 e o 6. Eu vou ler primeiro o 6 e depois eu vou falar, né, sobre, mas lá para o final eu vou ler o último, o 6, tá? Então, que tema interessante que nos foi dado. Eu agradeço a toda a espiritualidade amiga que por esse chamado, a Rose, né, a essa casa que é uma casa de luz, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E vamos lá então, né, ver o que os espíritos falaram sobre esse tema no item 5, né? Os inimigos desencarnados. Então vamos lá. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus amigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ou seja, todos estamos fadados a ser bons um dia, né? Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu grado, não se mostre sensível ao bom proceder, mediante o bom procedimento. Tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o amigo, que não se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou só desligar o meu zap, para ele não ficar fazendo esse barulhinho chato, né?
Então, meus irmãos, que a paz do Cristo nos envolva nesse momento e que possamos juntos abrir o coração para um dos ensinamentos mais transformadores e libertadores, porque aqui a gente fala, quando fala de amar os nossos inimigos e perdoar, a gente está falando de libertação, mas ao mesmo tempo é desafiador esse ensinamento que Jesus nos deixou. Amai os vossos inimigos. Essas palavras tão curtas, amai os vossos inimigos, têm um contexto inteiro de sabedoria. Por quê? Amar os nossos amigos, os nossos amores, é muito fácil. O que que a gente evolui amando os nossos amigos, os nossos amores? Que mérito nós temos nisso, né? Então, elas não são apenas palavras, né? Elas não trazem só um conceito moral, mas são uma chave espiritual, uma chave que abre portas internas e que muitas vezes está fechado há séculos, está aqui dentro, trancado, do nosso espírito, né? Dentro de nós. E Jesus sabia que o ser humano, por instinto, tende a revidar. É instinto nosso, né? Se defender, responder ao mal com mal. Desde o tempo de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, ainda temos isso dentro de nós. Mas Jesus nos convida a um caminho diferente, um caminho que não é natural ao instinto, não está no instinto, mas ele é natural à alma, ao nosso espírito, é natural. E a gente precisa se conectar com isso. Um caminho que não é fácil, mas que é libertador. Acredito que algumas de vocês já teve a oportunidade de perdoar um inimigo, de perdoar um desafeto. Com certeza já teve. Eu já tive e ainda tenho que fazer isso. Ainda tem casos que eu tenho que resolver ainda. Mas não dá assim, gente, um alívio na alma? Não é uma coisa que toca a alma da gente? Então, isso é ou não é libertador, né? E é interessante que o Espiritismo, ele nos revela a continuidade da vida, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências e a realidade do mundo espiritual. Amplia esse ensinamento de forma extraordinária. E a gente, né, até na psicologia, né, se fala muito que aquilo que eu vejo no outro de negativo é um espelho. E antes da gente falar dos inimigos desencarnados, a gente precisa compreender algo que é essencial, que esse inimigo muitas vezes é um espelho. É, gente, é um espelho. Ele nos revela as nossas sombras e ele toca as nossas feridas. Ele desperta em nós aquilo que ainda não está curado e que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa olhar para isso. Então, esse inimigo ou esse desafeto, ele é um professor severo. Ele vem nos ensinar, mas é necessário. Precisamos desses desafetos, desses inimigos, desses que nos magoam, que nos magoaram no passado, que vão nos magoar no futuro. Nós precisamos dele, porque são esses que nos mostram o quanto ainda somos frágeis, o quanto ainda somos orgulhosos e o quanto ainda somos vulneráveis. Quando a gente pensa que tá, né, pô, tô bem na fita, né, tá bacana. Aí vem uma prova, vem que Jesus, Deus manda uma prova para a gente. A gente tem que passar por essas provas que a gente cai, levanta, se reergue e cai de novo. E se levanta e vamos assim, caindo e levantando, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos educando. E aí, gente, quando esse inimigo está desencarnado, essa função se torna ainda mais profunda.
porque ele atua diretamente aonde? No nosso campo mental. Ele não está ali fisicamente, mas ele está atuando no nosso mental, ele está atuando no nosso emocional e no nosso vibratório, que nós somos mente, nós somos emoção, nós somos razão, nós vibramos, né, o que sentimos. E uma coisa para a gente refletir: a morte muda alguém? Quando, digamos que eu vá desencarnar amanhã. Não tem madeira aqui, peraí. Não, não vou desencarnar amanhã, mas digamos que isso aconteça. Eu vou diferente do que eu sou hoje? Não. Eu vou despertar do outro lado do mesmo jeito, com os mesmos sentimentos, com as mesmas visões, né? Com os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Então, a morte não transforma ninguém. A gente morre e chega do outro lado igual. Ninguém morre e vira santo, né? Porque geralmente as pessoas falam, ah, era tão boa, era tão bom. Não, gente, a gente não é tão bom assim, não somos. E eu falo por mim, pelas dificuldades que eu ainda tenho, pelos desafios que eu ainda enfrento, né? E eu acredito que todos nós estamos aqui para isso, para a gente enfrentar esse desafio e nos melhorarmos. Então, se eu aqui em vida odiava, eu vou continuar odiando do outro lado. Se eu sofria, eu vou continuar sofrendo. Vou chegar sofrendo do outro lado. Quem busca vingança, continua buscando. Eu vou estar do outro lado ainda querendo me vingar de quem estava aqui. Então, vendo por esse ângulo, a morte não é um milagre moral. Ela não vai fazer um milagre moral na gente, que a gente vai sair daqui com todas essas quizelas, essas quirulas, e vamos chegar lá diferentes. Não vamos. Então, a gente só está mudando de plano, né? Sai do plano físico, aqui da terceira dimensão, vamos para a quarta, aonde lá vamos chegar exatamente do mesmo jeito. E é por isso que muitos espíritos permanecem ligados a nós por laços de dor, por laços de ressentimento ou por culpa também. E aqui surge uma verdade para a gente pensar. Será que algumas obsessões não são reencontros? Não é? E a gente às vezes fala assim: ai, quero que tire o obsessor, leve esse obsessor embora, está me perturbando. Será que nós não temos um reencontro com aquele obsessor? Será que ele não está ali para resolver uma questão com a gente de forma definitiva? Então, é reencontro de almas que se feriram lá atrás, no passado. Reencontros de almas, de histórias mal resolvidas. Reencontro de aspectos distorcidos. Por isso que Jesus fala para a gente, né? Passava isso para a gente. Se reconcilie com o seu inimigo enquanto está aqui. É melhor que a gente tente se reconciliar enquanto está aqui. Mas às vezes a gente não consegue, às vezes não dá tempo. E essa inimizade ultrapassa as fronteiras das dimensões, né? E lá estamos nós sendo obsediados por aquele que a gente não lembra, porque graças a Deus temos o véu do esquecimento, e isso é uma bênção para a gente, né? Ter esse véu do esquecimento. Então, a obsessão, ela tem uma pedagogia divina, que é para nos ensinar, né? Então, ela não é um castigo. Ah, é um castigo a obsessão. Não, gente, não é um castigo. É uma oportunidade. Vamos olhar com outros olhos, como uma oportunidade, como uma lição, como uma cura que está lá na nossa alma e que a gente às vezes sente alguma coisa e não sabe por quê. Por que que eu estou sentindo isso? Porque a gente precisa curar. A gente precisa ir tirando de nós essas máculas que nós temos, que pesa na gente, que pesa no nosso espírito. A gente precisa ir se libertando para a gente ficando mais leve,
e se depurando. Mas é trabalhoso, como diz Joana de Ângeles, né, gente? Não é fácil, não, dá trabalho, requer esforço nosso. E às vezes a gente se sente fraco, né? Então, ela revela também para a gente, a obsessão, o quê? As nossas brechas emocionais, as nossas culpas não resolvidas, nossos medos escondidos, nossos ressentimentos antigos, nossas fragilidades espirituais. Temos nossas fragilidades espirituais. O inimigo desencarnado não é apenas alguém que nos persegue, é alguém que nos mostra onde precisamos crescer. Pausa para reflexão. Vocês já pensaram nisso? Gente, esse estudo ele é maravilhoso. Olha quanta coisa que eu vim, né, tomar ciência, tomar conhecimento. A obsessão nos ajuda a gente a crescer. Então, ele mostra para a gente, o nosso inimigo, onde está a nossa fragilidade, aonde que eu tenho que olhar para dentro e me melhorar. Então, a obsessão, ela é um instrumento de misericórdia divina. E aí nós vamos falar de sintonia, que é a lei que governa tudo. A obsessão, sempre ouvimos falar, vocês são estudiosas, que acontece através de uma sintonia. Né? A gente sintoniza com o obsessor através dos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos. Então, a sintonia é a grande lei das relações espirituais, seja entre desencarnado e encarnado, entre encarnado e encarnado, entre desencarnado e desencarnado. Essa lei, ela é que governa tudo, ela é universal. Então, não é o espírito que nos prende, somos nós que nos ligamos a ele. Por quê? A sintonia é construída por quê? Por pensamentos repetitivos, emoções intensas, hábitos mentais, crenças profundas, memórias inconscientes. Está lá na nossa memória inconsciente. Então, nós nos sintonizamos através desses pensamentos, emoções, hábitos, memórias. E se a gente cultiva a culpa, a gente está sempre se sentindo culpado, a gente vai atrair o quê? Acusadores. Se eu estou sempre cultivando o ódio dentro de mim, um ódio que não passa, a gente vai atrair quem vibra o ódio. E a gente cultiva a paz. O que a gente atrai? Espíritos pacificados. Se a gente cultiva o amor, atraímos espíritos superiores. Então, a sintonia é o endereço vibratório da alma. Qual o nosso endereço vibratório hoje? E esse endereço vibratório, ele se modifica, porque a gente vai à medida que nós vamos nos reeducando, olhando para dentro, fazendo a nossa reforma íntima, a gente vai mudando o nosso endereço vibratório. Então, quando eu começo a tomar conhecimento disso, eu começo a buscar bons pensamentos, bons sentimentos, orações, boas conexões, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos, né, para estudar. Então, a gente está trabalhando a nossa vibração, o nosso endereço vibratório. E se a gente se eleva, o nosso inimigo ele não reconhece mais a gente. Ele não encontra a gente, porque ele olha e fala assim, eu acho que é ela, mas está diferente. Ela está diferente. Uma coisa mudou, né? Então, quem dentre esses inimigos, agora vamos falar de quem possam ser esses inimigos. Quem ele pode ser? Alguém que nós prejudicamos no passado, ou aqui nessa vida também,
alguém que desencarnou magoado com a gente, alguém que se sente injustiçado. Eu não estou dizendo que eles tenham razão. Eu estou dizendo como eles se sentiram. E foi através de algum ato nosso, alguma coisa que nós fizemos lá atrás, né? Alguém que não compreende a lei divina, que não tem essa compreensão, alguém que sofre profundamente. Gente, é triste, mas é realidade. Às vezes, nós temos questões que levam sofrimento profundos a outros, né? Alguém que nos ama de forma doentia, porque pode acontecer. Aquela pessoa ama a gente de uma forma doentia e se apegou de uma tal maneira que não quer nos deixar, não nos esquece. Alguém que não consegue esquecer a gente. É, minhas irmãs, há obsessões que nascem de amor doentio, de apego, de dependência emocional. Então, nem todo inimigo espiritual odeia a gente, não. Às vezes ele está ali, né? Porque eles não sabem partir, eles não sabem desapegar da gente, eles não sabem deixar ir. E isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção em nós. O quanto estamos apegados aos que nós amamos. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está muito apegado. E às vezes a gente não quer, né? Isso é natural, faz parte, né? É um amor muito é, apego mesmo, né? E a gente precisa aprender a ter aquele amor que libera, que liberta, né? Então, voltando a falar desses espíritos que podem estar nos obsediando ou que um dia nos obsediaram, que pode ser que hoje seja nosso amigo, e já entenderam que a gente não é mais daquele jeito, né? Quando a gente está aqui estudando, eles são trazidos muitas vezes para participar do estudo. Quando há uma reunião doutrinária, eles são chamados para participar desse estudo e ali eles estão aprendendo também junto com a gente, né? Então, como esse espírito pode estar? Muitos que são levados até a mesas de desobsessão ou que encontraram a gente estão ali. Ele pode estar confuso, ele pode estar revoltado, desesperado, preso a lembranças. Ele não se conforma, fixado em ideias, tomado por ilusões, mergulhado em dor. Então, gente, esse espírito, ele não é um monstro. A gente não pode ter um olhar para ele, né? É um monstro que está ali, está me obsediando, está me sufocando, quer me matar. Ele é um irmão ferido. E muitas vezes ele sofre mais do que nós. Eu não trabalho na casa espírita em mesa de desobsessão, né? Que eu trabalho na parte de tratamento. Então, lá na nossa casa, né, a Rosa sabe disso, quem é do tratamento, quem é da parte de passo, de limpeza, não vai para a parte de desobsessão. Mas a gente conversa, né, com as colegas, né, com os colegas que trabalham na desobsessão. E elas nos relatam como esses espíritos vêm sofridos, como eles vêm ressentidos, como eles vêm magoados, né? E é preciso ser acolhido com amor, sem, como é que eu posso falar, sem acusar, sem culpa, sem querer dar lição de moral, porque não tem que dar lição de moral em ninguém, ele está passando por uma dor. Imagina alguém vem desabafar com você que está passando por uma dor, porque se equivocou no meio do caminho e aquilo lhe trouxe algum prejuízo. Você vai dar uma lição de moral naquela pessoa? Ou você vai ouvir e vai acolher, né? É ouvir e acolher. O que ele menos precisa é de lição de moral. Ou qualquer um que venha, mesmo fisicamente, conversar com a gente e desabafar, né? Porque todos, quem de nós já não se equivocou em N coisas e ainda nos equivocamos, ainda tropeçamos, né? Então,
como amar um inimigo desencarnado. Eu acho que primeiro a gente tem que ter esse olhar para ele, sabe? Ele é um espírito que está em sofrimento, ele está ferido. Então, não ter um olhar de que, nossa, tira isso de mim. Não é esse olhar que a gente tem que ter. É aquele olhar de, ok, eu estou aqui, vamos ajudar, vamos fazer o que for possível. E quando Jesus pede para a gente amar um inimigo, ele não está pedindo para a gente sentir aquele amor afetivo, ele só pede para que a gente haja com amor. E como agir com amor? Como é que é isso? Como é que é agir com amor com alguém que não quer bem a gente, alguém que nos persegue, alguém que às vezes nos defama? Quantos de nós já não passou por defamações, por perseguições, aqui mesmo, nessa vida? Como não desejar o mal? Como amar? Como- Gente, não tem que amar, sabe? A gente só não tem que desejar o mal. A gente só não tem que revidar. A gente só não tem que alimentar esse ódio e não guardar essa mágoa dentro da gente e não devolver a agressão, não entrar na vibração do perseguidor. Por quê? Porque se a gente entra na vibração do perseguidor, a gente acaba entrando na mesma sintonia. E isso vai fazer o que com a gente? Alimentar o ódio, alimentar o rancor, alimentar a dor. Isso vai nos adoecer. E assim nós vamos adoecendo. Quando a gente vai guardando raiva, rancor. O outro te defamou? Deixa para lá, sabe? Deixa que ele. O importante é que você saiba que você não é desse jeito. Eu já fui difamada e eu, na ocasião, fiquei muito chateada. Mas depois eu fui entendendo que era o momento daquela pessoa. Ela tem que trabalhar aquilo. Eu não tenho mais isso em mim. Eu não defamo mais ninguém, né? Então, é uma coisa que eu falei assim, deixa eu falar. Mas se eu me incomodasse tanto mais com isso, há pouco tempo aconteceu comigo e eu já não liguei. Agora, claro que você não tem que viver aquela relação, mas você só não precisa desejar o mal para aquela pessoa. Agora, como que a gente pode agir? Como que eu faço? Eu só deixo para lá? Eu não faço nada? Eu deixo falar mal? Eu deixo ficar me perseguindo? O que que eu posso fazer? Tem mecanismos que a gente pode utilizar para isso. Uma delas é a oração, e é a que eu utilizei. Outra, compreender. Entender que é o momento daquela pessoa, posso até chamar aquela pessoa para conversar, saber o que que aconteceu, por que que está fazendo isso, né? E perdoar, iluminar, transformar. O amor aqui é uma postura espiritual. Esse amor, nós não conhecemos ainda esse amor que Jesus fala para a gente, mas nós podemos ir nos trabalhando e termos uma postura espiritual de mais compreensão, de mais, sabe, amorosidade, de mais. Não ser tão explosiva, segurar mais aquela explosão. E a gente vai se lapidando, a gente vai se moldando para sermos pessoas melhores. Aconteceu comigo no passado, posso até falar para vocês, foi na minha primeira separação. Foi muito dolorida para mim. Isso já tem. Eu estou com 66, eu devia ter na época uns 40 anos. Foi muito sofrido para mim. Eu fiquei tão fora da casinha que um dia eu me deparei dirigindo e eu, de repente, não sabia para onde eu estava indo, aonde que eu estava. Aí que eu vi que eu tinha que parar tudo, né? Para o trem que eu vou descer agora, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Porque até então eu só acusava o outro, porque o outro fez, porque o outro aconteceu, porque o outro. Em nenhum momento eu parava para pensar
aonde eu contribuí para que tudo aquilo acontecesse, né? Eu não tinha essa postura de olhar para dentro. E aí eu fui para uma terapia de grupo, sabe, de mulheres. Gente, e aquilo foi para mim transformador, porque ali eu comecei a tomar conhecimento que tudo que acontece com a gente, nós permitimos em algum momento que aquilo acontecesse, né? Então eu comecei a entender que eu também contribuí para aquilo. E aí me ensinaram, é uma coisa que eu faço até hoje, eu ensino quando eu posso também, e eu ainda faço, é a oração do perdão. Tem na internet, tem também no Evangelho, tem também, acho que no Livro dos Espíritos também tem. Oração do perdão, mas tem uma que é muito boa, que fala tanto para perdoar quem eu magoei nesta vida ou em outras vidas. E a gente pede e a gente diz que a gente perdoa também o outro que nos magoou nessa vida ou em outra vida. E a gente vai fazendo essa oração. E a pessoa falava assim: você tem que fazer essa oração por 30 dias. Aí eu falava: eu não vou conseguir. Eu consigo perdoar, tá aqui, ó, o negócio tá aqui, tá bravo, não consigo. Aí a pessoa falou para mim assim: só faz. Essa terapeuta foi fantástica. Só faz, mesmo que você não sinta. Visualiza a pessoa, pensa na pessoa e lê pensando na pessoa. Por quê? Essa vibração chega na pessoa. Quando você visualiza alguém, é como se você estivesse conversando com ela. E essa vibração chega na pessoa. E ela recebe, e isso começa a movimentar aquela energia ruim, e começa a transformar, e começa a amolecer. Gente, e isso aconteceu. Eu posso falar de cadeira. No final de 30 dias, quando eu fazia oração, eu já não sentia mais aquela, sabe, aquela coisa, aquela angústia no meu peito. Eu não sentia mais isso. E aí, quando eu encontrava, porque, óbvio, eu tenho que encontrar com a pessoa até hoje, que é o pai dos meus filhos, né? É como se nada tivesse acontecido. E o que que aconteceu, gente? Eu conto isso, a gente hoje se dá bem, não tem mais problema nenhum, sabe? Amigos, não preciso conviver, mas podemos nos encontrar em aniversários, em festas, a gente fala naturalmente, conversa naturalmente. O que que aconteceu dois ou 3 anos depois da separação? O meu filho fez aniversário, o mais velho, e a festa foi aonde ele morava, no terraço, no terraço do prédio, né, no salão de festa. E eu fui. Fui, fiquei lá, fiquei bem, tranquila, sem nenhuma coisa aqui me incomodando. Eu até brincava, olha, a pessoa e a porta, para mim, é a mesma coisa, né? Mas não era bem esse o sentido que precisava ter, né? Você olhar para a pessoa com amorosidade. Mas para mim já era bom não sentir nada em relação a não querer, né, nenhum tipo de sentimento ruim. E aí, quando eu estava me dirigindo para ir embora, me despedi de todos, a pessoa me acompanhou até a porta do elevador e me deu um abraço, e ali ele chorou e pediu desculpa por tudo que ele tinha me feito, que eu não merecia nada daquilo. E aí eu tive que consolar a pessoa. Não, fica tranquilo, tudo já passou, sabe? Não, não, tá tudo bem. Mas, olha, gente, foi assim muito emocionante. E ali foi o quê? Selou, sabe? Então eu posso dizer de cadeira, fazer uma oração de perdão funciona muito. Mesmo que você faça e não sinta no início, só faz, né? Então a prece é o primeiro gesto de amor, né? E precisa amar? Não, você só precisa fazer, querer melhorar as coisas, porque a prece é uma ponte de luz, porque ela alcança o espírito, ela suaviza, ela calma, ela esclarece e ela toca. E a prece fala para o inimigo espiritual: eu não te odeio, eu te compreendo, eu te desejo paz. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, tem um poder imenso. A prece é o primeiro passo da reconciliação. É, dei um testemunho, tá vendo? Já posso dar um testemunho, mas tive outras situações em que eu ainda estou tentando reparar. E isso faz parte da nossa vida.
Porque a gente evolui é nas relações, né? É nas relações. E nas relações conflituosas, elas trazem esse aprendizado para a gente. Então, o inimigo espiritual também, como eu falei lá no início, ele observa nossas atitudes. Ele percebe que a gente mudou. Ele percebe quando a gente deixa de alimentar os mesmos erros. Ele percebe que buscamos ser melhores. Então, a nossa reforma íntima, isso que nós fazemos de estudar, de estar sempre buscando, é a melhor forma de nos educarmos e fazermos as pazes com nossos inimigos. Porque quando ele percebe isso, ele, algo dentro dele também começa a se mudar e a se transformar, né? E aí começa a libertação da alma, da nossa e da dele. Porque perdão é chave que abre portas internas. E perdoar não é esquecer, não é aprovar, não é conviver, não tem que conviver lá com o meu ex, não, gente. Eu já perdoei, tá tudo bem, sabe? Mas é quebrar, é dissolver laços negativos, é quebrar ciclos de ódio, porque o perdão cura o outro e principalmente a nós. O perdão ilumina e ele transforma. Então, muitas vezes, o inimigo espiritual só precisa ser perdoado, né? Gente, é fácil? Não, não é fácil, não. E aqui a gente está falando de caridade moral, que nós precisamos trabalhar essa caridade moral em nós, que é a benevolência, é a indulgência, a paciência de calar naquele momento, que a gente às vezes fica assim, né? Vou falar, vou falar agora. Calma, gente, cala naquele momento. A gente não tem que falar tudo, a gente não tem que revidar tudo. A gente pode calar, a gente pode ouvir, a gente pode trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão com o filho, com o marido, com o amigo, com o colega de trabalho, com o amigo da casa espírita. E esse trabalho que a gente faz, essa indulgência, essa paciência, essa tolerância, cria um campo vibratório de serenidade que desarma qualquer tentativa de perturbação. Porque nós somos perturbados, vem espíritos que vêm perturbar a gente, sim. Mas quando ele vê que ele não consegue, ele, pô, não estou conseguindo chegar ali. Porque a caridade moral é silenciosa, mas ela tem poder. Ela é poderosa, sim. Outra ferramenta que nós temos, que a gente precisa fazer, que às vezes, eu falo por mim, às vezes eu esqueço, passo uma semana, passo duas, e que eu preciso retomar, e eu vou retomar novamente, é fazer o evangelho no lar. O nosso lar é um santuário doméstico, e quando a gente faz o evangelho no lar, a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando ali um dos maiores instrumentos de cura espiritual, porque o evangelho educa a nossa mente, pacifica o nosso coração. A gente abre uma página, aquilo pacifica a gente. E nós somos lentos para aprender. A gente precisa estar sempre lendo e relendo e revendo para que a gente esteja sempre vibrando nessa frequência boa. Ele vai iluminar o ambiente, ele vai amparar espíritos sofredores, fortalece a nossa família, cria um campo de proteção na nossa casa. E muitos inimigos espirituais encontram no Evangelho, porque eles vêm, às vezes são trazidos, o primeiro contato com a esperança. E na casa espírita também, que nós frequentamos, aqui estamos dentro de uma casa espírita, né? A Sociedade de Estudos Espíritas, Francisco de Assis, é um templo de cura. Aqui e ali, no CO, e aí nessa casa, em outros pontos de luz, os espíritos são esclarecidos. Encarnados, nós encarnados somos fortalecidos. Hoje eu tive lá até de manhã até as 2 da tarde. Quantos ensinamentos, quanto fortalecimento. E os laços negativos são desfeitos, consciências são despertadas, corações consolados. A casa espírita é um ponto de luz no mundo. E muitos inimigos espirituais
são encaminhados através dela, para que ele passe pelo processo de desobsessão, né? Então, quando isso tudo é aplicado, algo extraordinário acontece. O inimigo observa, ele reflete, e depois ele vai se enfraquecendo, porque ele vê a mudança no outro e ele começa a mudar também. Depois ele se aproxima nas desobsessões, ele dialoga. Depois do diálogo, ele aceita ajuda, e aí ele se transforma. E muitas vezes acaba se tornando um amigo e protetor, um companheiro de jornada. Então, a vida é isso, é um movimento. Nada está condenado a permanecer como está. Isso é maravilhoso. Rosa, eu posso ir até 7h20, não é isso? É Eu isso aí, é isso aí. já estou finalizando, tá? Vou concluir, né? Faltam 4 minutinhos. Então, a conclusão. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje não tem irmão, só tem irmã, né? Amar os inimigos não é um ideal distante, é um caminho de libertação. É a chave que rompe correntes do passado. É a luz que dissolve sombras. É a força que transforma adversários em irmãos. Que a gente possa ter esse olhar amoroso, como Jesus disse: meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Que a gente possa ter esse olhar compassivo, amoroso, né? Que a gente possa seguir o convite de Jesus com coragem, com humildade, porque, como nos lembra o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, que a gente possa fazer sempre a nossa reforma íntima, que a gente possa é, olhar para nós, olhar para os nossos companheiros de jornada hoje, que estão aqui conosco, e que a gente possa ter tempo de se reconciliar. Se não tiver oportunidade de estar com ele e falar frente a frente, que a gente possa fazer uma oração, fazer uma prece sincera e ir se libertando dessas correntes que nos amarram e que só nos adoecem, né? Então, obrigada, Rose, pela oportunidade desse estudo, que se você não me chamasse, eu não teria estudado, né? Não teria tido contato. A gente sabe, mas quando a gente vai olhar, vai mais a fundo, né? A gente reaviva e nos traz força e nos traga ânimo. Então, que vocês possam ter essa força dentro de você, esse ânimo e de olhar com mais amor para os nossos irmãos e para esses inimigos desencarnados que às vezes estão ali junto de nós. Muita paz. Muito obrigado, minha irmã, por esse estudo. Foi muito bom, muito importante. Para mim, foi muito importante, né? E eu acho que esse tema todo mundo precisa estudar, refletir, né? Eu queria até, se você tiver essa oração do perdão e puder enviar para a gente, eu agradeço. Você manda pelo meu WhatsApp que eu vou distribuir. Eu acho que todos nós vamos querer Vou fazer essa enviar, oração diariamente. vou enviar porque eu já vou começar um novo ciclo de oração, mais 30 dias. Manda para a gente que a gente precisa, né? Quebrar esse Exato, gelo. Amor, como você falou no início, né? Às vezes a gente pensa que não tem inimigos, mas nós nós não temos. sabemos, muitas vezes, que podemos ter magoado alguém sem nem perceber. Exatamente. Nós podemos ter magoado alguém, alguém que ouviu alguma coisa que a gente falou, que interpretou até de forma equivocada uma ação nossa, um pensamento nosso, uma palavra nossa, e guardou um rancor dentro de si e não veio conversar conosco sobre aquilo, né? Para desfazer aquele equívoco. E essa pessoa, às vezes, levou até para outra vida, para outra dimensão, essa mágoa, né? E também, Exato. quantos nós já magoamos conscientemente, não é verdade? Naquela vingança,
Eu vou, fez isso comigo, eu vou fazer também, nessa vida e em outras vidas, e a gente vem se digladiando aí através das reencarnações. Então, precisamos parar esse processo. E o perdão é a melhor coisa, né? E também tem o auto-perdão, não é verdade? Quantos de nós somos verdadeiros inimigos de nós mesmos? Nos sabotamos, né? Não nos perdoamos de alguma coisa. É importantíssimo o auto-perdão. Senão a gente não avança. E como você falou uma palavrinha aí, né? Precisamos conquistar nossa liberdade. E o perdão nos dá isso, a liberdade. Então, eu te agradeço demais por ter feito esse estudo. Foi muito bom, pelo menos para mim, foi maravilhoso. E eu acho que foi bom para muita gente. Que Deus te abençoe, amiga Sônia, e que a gente possa contar com você mais vezes aqui nessa casa, que é a casa de Jesus, que é a casa de Francisco de Assis. Tá bom? Gratidão, minha querida. Muito obrigada. Então, para a gente encerrar o nosso estudo, lembramos que durante o mês de janeiro nós só realizamos palestras segundas e quintas-feiras, 18h30. Mas a partir do dia 2 de fevereiro, nós retornamos às nossas atividades, segunda-feira, às 16 horas, para estudar o Livro dos Espíritos, o livro Dramas de Obsessão, de Ivone Pereira, e vamos recomeçando a nossa atividade doutrinária, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir a minha querida irmã Ideína para fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga. Agradecendo a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade desses ensinamentos, que sejamos dignos dessa doutrina que tanto nos esclarece, os irmãos de luz que nos sustentam, e os nossos irmãos que necessitam tanto de orações, de amparo, para que possam se reerguer e seguir suas caminhadas na luz e na paz. Assim sendo, Senhor, pedimos a sua bênção e o agradecimento por estarmos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Rose, tá sem som. Eu sei, estava com dificuldade de ligar o microfone. Obrigado, gente. Obrigada a Obrigada, tá? todos. Obrigado, Sônia, mais uma vez, aos Obrigada. meus irmãos. Que Deus abençoe Obrigada. todos nós. Ó, Boa noite. Bom beijo aí no descanso. coração de todos vocês, tá? Paz e bem, como dizia Francisco de Assis. Francisco de Assis. Paz e bem para todos. Tchau, Fique bem. gente. Tchau. Graças a Deus. Eu vou desligar aqui para os Tchau. dois.